Arquivo Judicial do Estado tem hoje 11 milhões de processos, distribuídos em 5 prédios, sendo que apenas 2 são próprios. Para diminuir os custos com alocação de imóveis e também liberar espaço para que novos processos possam ser arquivados, o Judiciário Gaúcho está propondo alternativas para verificar a possibilidade da eliminação dos processos. Quem vai nos falar agora sobre este assunto é o juiz assessor da vice-presidência do Tribunal de Justiça, Gerson Moacir Gubert. Bem-vindo, prazer em recebê-lo. Prazer é meu. Pois o Judiciário Gaúcho fez reuniões e participaram universidades, arquivistas e historiadores sobre este assunto. A ideia é propor um debate com a sociedade para saber o destino de todos estes processos que podem vir a ser arquivados ou eliminados? Exatamente. A gente deve começar a conversa dizendo que isso é inédito. Isso nasceu, na verdade, de uma visita que fizemos, nós da assessoria das vice-presidências do Tribunal de Justiça, ao Arquivo Judicial, e concluímos que aquela realidade com a qual nos deparamos era inadmissível. A sua manutenção, sua perpetuação estava indo ao desencontro dos interesses tanto do judiciário como guardião dos processos, quanto da sociedade, que é destinatária, afinal, desses elementos de conhecimento e de preservação. Elaboramos, então, um projeto que envolveu vários itens. Alguns estão em andamento, outros ainda virão, como o agendamento virtual que nós estamos pensando em formatar e trazer à sociedade, que é outro ganho advindo deste mesmo projeto. Mas no que toca com a eliminação ou o descarte de processo, cujo termo é mais palatável, mais interessante aos historiadores e aos interessados na manutenção do conhecimento, na preservação do conhecimento e dos documentos, nós concluímos que aquela forma de guardar, de depositar, na verdade, é que nós estávamos transformando o arquivo em vários depósitos, como tu referiste, era 5 prédios para guardar bem processos ou só depositar processos. Começou com 1, segundo, terceiro, quarto, quinto, estávamos caminhando para o 6º, e um maior que o outro. O 5º prédio, que nem próprio é alocado, é um hangar de avião, perto do aeroporto. Imagina o tamanho que deve ter um prédio desse para conseguir abrigar, quer dizer, um hangar de avião, né, que é uma superestrutura. Uma superestrutura e uma de 5, porque são 5 grandes prédios. Agora, juiz, destes 11 mil processos, qual o percentual que pode vir a ser descartado? E por que da existência deste arquivo tão consistente assim? Ele é passível a consultas? Há necessidade de guardar esses processos? Sim, o arquivo é público e a legislação comete ao judiciário o dever de guarda desses documentos, mas guarda dentro de um determinado prazo. A gente pode conversar, enfim, também sobre isso. Há que se falar, são cerca de 11 milhões de processos que nós tínhamos, né? Nós tínhamos até no início do projeto cerca de 11 milhões. Hoje já estamos perto dos 13 milhões de processos, 13 milhões. E quando se fala em números, às vezes a gente se perde um pouco a noção, né? 11 milhões, não se tem a noção. Mas por isso que eu falei de um hangar. Imagine um hangar de aeroporto, multiplica isso por 3 ou 4 vezes e um mar de caixas de processos. Sim. Como alguém vai fazer uma pesquisa organizada, séria, consistente em lugares destes? E mais, quantos desses processos realmente merecem estar guardados Qual a necessidade disso, não Exato. é? Porque há casos e casos. Alguns devem permanecer arquivados e outros há a possibilidade de serem descartados. Descartados, exato. Dependendo da natureza desse processo? Exatamente. Nós adotamos uma tabela. Existem 3 critérios básicos para que se possa descartar processos: corte cronológico, cálculo amostral e tabela de temporalidade. Tabela de temporalidade que é o mais importante porque ele classifica em classes e categorias, enfim, os processos, tipo se é civil, se é crime, se é família, se houve os criminais, se são condenados, se são absolvidos. De família, se tem segredo, normalmente segredo de justiça, os cíveis que podem ser mantidos com prazo maior ou menor. Tudo isso está previsto. Essa classificação? Vocês estão contando também com parcerias nesse Exatamente. Só para completar, só da tabela de temporalidade, houve um estudo nacional
com a participação do CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivistas, é um PRONAME, é o Programa Nacional, que ele determinou, enfim, a confecção, junto com o Conselho Nacional de Justiça, esta tabela de temporalidade. Nós importamos, antes mesmo dela vir acompanhada de uma recomendação. A recomendação 37 do CNJ foi baixada agora há pouco, e nós, antes disso, já tínhamos entrado em contato com o CNJ, levado a nossa preocupação do Estado, que é o maior detentor de volume, é o maior guardião de processos do país, né? Não há nenhuma estrutura que se compare à nossa estrutura, à nossa necessidade. Importamos essa tabela, já em resolução aprovada pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça, e começamos a desenvolver, então, um trabalho com parceria de uma empresa terceirizada, porque o Judiciário não tinha pessoas em número suficiente para realizar esse trabalho, que é um trabalho hercúleo. Imagine, primeiro, classificar, separar, depois, mais de 11 milhões de processos. Então, e sempre, cada vez mais, entrando novos processos. Exato, Vera. Essa é uma questão que é importante. Esses 11 milhões podem estar defasados hoje. Hoje já estão defasados, com certeza, e ao longo do tempo ficariam cada vez mais defasados. Então, o projeto que nós desenvolvemos, ele envolve uma empresa que antes trabalhou como parceira em artes gráficas do Judiciário, que é a Corag, e que desenvolveu única e exclusivamente para o Poder Judiciário, porque nenhuma outra empresa conseguiu, ou não tinha interesse ou não tinha o know-how para fazer esse tipo de projeto. Um projeto que é destinado especificamente para classificação para fins de descarte de processos. E a partir daí que haverá essa possibilidade de se descartar algum tipo de material. Exatamente. A partir disso. A empresa não vai descartar, isso é importante que a comunidade fique sabendo, porque a gente já houve aqueles boatos de que o Judiciário queria queimar processo. Na verdade, como estávamos referindo, queimar processo é um duplo erro. Primeiro, porque agride o meio ambiente e nós todos temos essa consciência socioambiental. E segundo, porque coloca fora algo que tem valor agregado e que pode ser vendido como material para fins de reciclagem. E é o que é um dos aspectos do projeto. Então, a empresa, ela simplesmente vai classificar, ela não vai eliminar. Cabe ao Judiciário, não é? Saber exatamente o que pode ser descartado ou não. É de responsabilidade. É de responsabilidade do Judiciário, sim, correto. Por isso, nós buscamos auxílio dessas entidades, todas que podem, de uma forma ou outra, direto ou indiretamente, ter interesse na preservação correta da memória ligada a esses processos de guarda do Judiciário. Convidamos historiadores, arquivistas, representantes de entidades de direitos humanos, sociólogos, antropólogos, enfim, várias entidades que poderiam, de uma forma ou outra, nos auxiliar em ver, primeiro, como nós vamos preservar bem e quais os processos que nós vamos salvar, salvar desse descarte. Porque a tabela de temporalidade, ela é ampla, ela preserva muita documentação importante, mas não preserva toda, por óbvio. Senão não havia o termo descarte, nós alguma coisa vamos descartar. Mas neste descarte que a gente quer que seja descartado aqueles processos que, do ponto de vista do Judiciário, enfim, e da sociedade, não tem tanto interesse. Claro. Mas, para o historiador, o interesse é um, para o arquivista o interesse é outro, para o Judiciário o foco é outro. O foco é diferente. Então, nós convidamos todas essas entidades para chegarmos a um meio termo. Nós não vamos preservar tudo. Então, daquilo que nós vamos descartar, vamos salvar aquilo que eventualmente poderia ser de importância e que nós não conseguimos divisar, Vera. Nós, enquanto magistrados, serventuários do Judiciário, não enxergamos ali um processo de importância, mas alguém identifica. A título de curiosidade, qual o documento mais antigo, a que década, a que ano pertenceria? Já se tem esse tipo de conhecimento? Algum documento histórico no meio desses tantos? Muitos. E a cada semana desse trabalho se encontram mais. Aqui eu vou fazer uma outra parte, Vera, ótima a tua colocação. Com relação ao documento mais antigo, é do século XIX. Eu não saberia precisar, 1860, 70, 80, enfim. Nós já encontramos dezenas de processos em estado adiantado, já quase perdido mesmo. Papel, né?
Exato, e guardado, imagine guardar mais de 100 anos os processos em situações às vezes não muito corretas, não muito adequadas, enfim, alguma coisa e com já esse clima nosso, né, juiz? Exatamente, É então difícil. alguma coisa já se perdeu. Mas os mais antigos são dessa época aí, do século XIX ainda. Muitos já foram localizados e se encontram à disposição da sociedade no Memorial do Poder Judiciário, que é no Palácio da Justiça, na Praça Marechal Deodoro. E é aberto ao público, e que já faço um convite a quem quiser conhecer. Há muitos processos de interesse, muitos processos interessantíssimos mesmo, que foram alvo. São referentes a que tipo de causa, o senhor saberia nos dizer agora? Olha, nós poderíamos aqui ficar falando horas sobre isso. Claro. Os crimes das mãos amarradas, assassinatos em série, questões, o crime a noiva de branco, uma coisa assim. São várias coisas que estão, algumas no imaginário. Curioso, histórico, exato, folclórico muitas vezes do Rio Grande do Sul. E é este documento que é o que a gente do Judiciário identifica como verdadeiramente histórico. Não é, para o historiador, nós já sabemos disso, o interesse histórico pode ser muito diferente, não só este. Esses são casos que eles consideram e nós chamamos de impactantes. Então já há muitos processos impactantes preservados no memorial. Outros tantos se encontram a cada semana, a gente localiza quando vai buscar essas caixas. E isto é importante também dizer que não aconteceria caso nós não fôssemos lá e não houvesse esse projeto. O que esse projeto está fazendo, e prova disso nós aqui estamos conversando com a sociedade, levando a conhecimento da sociedade, é que estamos abrindo as caixas, não as caixas pretas. Claro. Algumas caixas empoeiradas, enfim. Mas estamos abrindo as caixas do Poder Judiciário. Quando começa já esse processo de descarte ou de preservação desses outros documentos por necessidade de classificação? O projeto com a CORAG... A perspectiva, né, que se tem, a expectativa. Certo. O processo da CORAG ele já iniciou, na verdade. Que é a classificação. Já né? começou... o contrato mesmo em vigor, ele entra no início de dezembro. E o prazo é de 12 meses. 12 meses para classificar 10 milhões de processos. Muito trabalho. É muito trabalho, é muito volume. Pessoal é deles também, porque há essa preocupação também, não é só com prédios, né, como acomodar, como arquivar estes documentos, mas Exato. é uma questão pessoal. O projeto ele tem uma complexidade que nós aqui estamos tratando só de um aspecto, né? Mas como nós não temos servidores em número suficiente para fazer esse tipo de trabalho, contratamos a CORAG. A CORAG vai emprestar mais de 200 pessoas, são cerca de 238, alguma coisa neste número, são mais, então, perto de 240 pessoas que o Judiciário não teria como aportar para fazer esse trabalho. Ao lado disso, com as entidades que nós estamos convidando, dezenas de pessoas vão se agregar na hora de avaliar. A CORAG vai classificou, separou de acordo com aqueles itens que nós referimos e vai colocar um grande volume de processo para avaliação. Nós temos que encaminhar nossa entrevista para o final. Olha, o assunto é realmente muito interessante, porque nós estamos falando aqui de história e de processos que começaram a ser escritos a punho, depois passou para a era da máquina de escrever, já estamos falando aqui de informática, de computadores. Isso diminuiu o número de processos ou não? Não, essa caminhada toda? Ao contrário, só aumentou. Só aumentou porque é mais fácil reproduzir o documento e eliminar o erro. Antigamente, quando nós tínhamos a máquina de escrever e mimeógrafo ou carbono, quando se errava, se pensava muitas vezes em fazer tudo de novo. E se encaminhava tudo errado. Agora não. Se errou, joga fora e imprime de novo, é mais fácil. E faz cópias e mais cópias. Nós vamos mudar essa realidade, Vera, quando nós tratarmos de outro assunto, que é o do processo eletrônico. Em uma outra ocasião, aí outras pessoas... Que é a chegada da virtualização. A virtualização. O processo no Judiciário Gaúcho, né? Exato. A longo prazo, então, poderá vir ser minimizado essa situação. Exato. Só para concluir, se permite, Vera, pois não. Um dos objetivos importantes para a sociedade, que fique claro, não é de descartar os processos. Não, é resolver um problema que é do Judiciário de guarda correta, organização, né? Pesquisa. Para fins de pesquisa, permitir que a sociedade busque aquele processo que
para ela seja de relevo impactante, que nós chamamos, aqueles de conteúdo histórico, de preservação da memória também, e aí dá uma guarda adequada para eles, com ambientes melhores, climatizados, reduzindo o número de prédios próprios, economizando com isso e valorizando efetivamente o conteúdo verdadeiramente histórico de preservação da memória do Judiciário Gaúcho. Ótimo assunto. Olha, eu gostei muito de conversar com o senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui no Justiça Gaúcha. Nós agradecemos, então, a presença do juiz assessor da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, Gerson Moacir Guber. O programa Justiça Gaúcha de hoje vai ficando por aqui, sempre convidando. Você quer mandar uma mensagem para a nossa produção? É só anotar o nosso e-mail que está à sua disposição. É imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.